No dia 2 de novembro é feito uma dedicação aos mortos. Nós sabemos que a Igreja Católica Romana, ela tem esse dia como um dia santo, onde se faz memória dos mortos e é feito celebrações e rezas em favor dos mortos. Então é prestado um culto aos mortos. Muitas pessoas que nem têm religião, nesse dia vão aos cemitérios para fazer ali uma visita aos seus entes queridos. Mas aqueles que têm religião, eles têm esse dia, para quem é católico romano, como um dia sagrado, um dia muito especial. Mas para nós, que buscamos a verdade, que somos cristãos bíblicos e a nossa fé se baseia nas escrituras sagradas, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, todo cristão ele precisa examinar a sua fé, porque a fé cristã ela sempre foi alvo de investigação. A pessoa não pode ir acreditando em tudo que ele aprendeu por tradição ou tudo que é falado por aí. Esse é o erro que a maioria comete, porque a maioria aprendeu assim, acredita que assim é o certo e não quer nem saber e faz. Mas a nossa atitude tem que ser igual a dos cristãos de Bereia, lá em Atos 17. Leia Atos 17, você vai ver quando Paulo chega anunciando o Messias, aqueles irmãos ali foram nas Escrituras para ver se realmente era como o apóstolo Paulo estava transmitindo. E quando eles viram que realmente tudo aquilo que o apóstolo falava estava nas Escrituras, então eles se converteram. Então veja bem, eu quero mostrar para você aqui, que é católico e que acredita que se pode celebrar o Dia dos Mortos, eu quero dizer para você que esta prática é proibida por Deus. Essa prática, ela nunca foi uma prática do povo de Deus. Ela nunca foi uma prática do povo de Deus. Então, quero mostrar para você como que isso começou na igreja e mostrar na Bíblia que Deus proíbe essa prática. E aí você tira as suas conclusões. E se você que está vendo esta mensagem, esse estudo, você já entende a verdade, esse estudo ele pode te trazer maior edificação e esclarecimento dentro daquilo que você entende. Mas quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em Levítico 19, no verso 28, veja o que a palavra de Deus ela diz. Pelos mortos não façam marcas no corpo, cortes, nem façam tatuagem nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então veja bem, o que, que Deus está proibindo aqui? O povo da terra de Canaã era um povo pagão. E esse povo, eles faziam marcas, cortes no corpo por um morto, por um ente querido que tinha morrido, e fazia-se tatuagem. Então, muitos falam assim, a prática de tatuagem não tem problema para nós hoje. É claro que tem, porque toda tatuagem ela tem uma motivação. Às vezes é tatuar o nome de uma pessoa, às vezes é tatuar ali alguma coisa de uma pessoa que já até faleceu. Então, tudo isso é uma forma pagã de prestar homenagem. Deus não recebe esse tipo de homenagem. Então, veja, esse primeiro texto nos mostra que Deus ele proibiu de se fazer qualquer marca no corpo, qualquer tatuagem, qualquer coisa em favor de um morto, porque essa era uma prática pagã. E quando nós vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 7, no verso 6, diz o porquê que Deus proibiu. E logo em seguida eu vou entrar te explicando como que isso começou na igreja. Então, Deuteronômio 7, 6 diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu
para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu. Então veja bem, qual que é o motivo que Deus proíbe que o seu povo se assemelhe com o povo pagão? Deus fala assim, ó, porque vocês são um povo santo. Eu escolhi vocês, separei vocês, vocês são o meu povo. É um povo santo. Santo significa separado. Então veja, os primeiros cristãos, eles eram todos judeus. E eles conheciam muito bem as escrituras. E eles repudiavam essa prática, porque eles sabiam que ela não agradava a Deus. Então veja bem como que isso começou na igreja. No segundo século da nossa era, os apóstolos tinham morrido, a igreja já estava no mundo gentílico, a igreja tinha saído de Jerusalém para o mundo, e então muitos dos discípulos dos apóstolos, ou seja, podemos usar aqui o termo sucessor, muitos daqueles bispos que os próprios apóstolos tinham deixado nas igrejas também já tinham morrido. Então, ali, por volta do final do segundo século, a igreja, debaixo de grande perseguição, muitos mártires, muitas pessoas que levavam a sua fé às últimas consequências, e para não negar a Cristo, eles eram mortos pela sua fé, pelo seu testemunho, porque mártir é testemunho. Então essas pessoas eram mortas e os discípulos, porque veja bem como que acontecia, a pessoa naquela época ele só era preso pela fé em Jesus se ele fosse denunciado, se tivesse alguma acusação. Então assim, quando um mártir era preso e ele era morto, os irmãos de fé podiam ir lá e pegar aqueles restos mortais, quando sobrava alguma coisa, e levar para sepultar, que eles não eram presos. Eles só eram presos se fossem denunciados. Então eles pegavam esses restos mortais dos seus irmãos de fé, que morreram pela fé, e sepultavam. Então no segundo século, no final do segundo século em diante, começou-se uma prática de celebrar a Eucaristia, que é uma palavra grega que significa ação de graças, celebrar a Eucaristia ali onde estavam sepultados os restos mortais daquele irmão, daquele mártir. Então, a partir daí começa-se a fazer orações ali onde aquela pessoa, aquele irmão estava sepultado, e posteriormente, com o passar do tempo, e veja que isso já começou ali um certo desvio. Porque veja bem, os cristãos foram submetidos a grande perseguição. E eles não tinham muita escolha, podemos dizer assim. Eles moravam no subterrâneo de Roma, nas catacumbas, que eram túneis, que existe lá em Roma hoje, mais de 800 quilômetros. Então ali eles começaram de uma forma até de boa intenção, né? Celebrar culto ali onde aquele irmão estava sepultado. E daí para o culto aos mortos foi só uma questão de tempo. Porque já no terceiro século, fim do segundo século, terceiro século, eles já começam, a partir desse momento aí, que celebrava a ceia, isso, a partir disso aí, eles começaram a dirigir orações, acreditando que se aquele irmão ele tinha morrido e ele estava com Cristo, então ele podia agora interceder por nós. Veja que no desespero deles, eles certamente pensaram assim, mas isso não justifica a prática, porque as escrituras proíbem esse tipo de prática. E quem intercede por nós é somente Cristo. Quando você lê lá 2 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem que se deu em resgate por nós. Ou seja, Jesus é nosso mediador, nosso intercessor com Deus, porque ele se fez homem. Então, por mais que um crente fiel ele venha a morrer e ele imediatamente já esteja com o Senhor, ele não pode interceder por nós. Então, o que acontece? Já no século IV, haviam missas que eram celebradas pela memória ali daquelas pessoas que haviam morrido. E no século V, a Igreja Católica Romana ela já dedicou um dia para rezar por todos os mortos. Ou seja, aqueles mortos que ninguém lembrava, aquelas pessoas que tinham morrido no primeiro, segundo, terceiro e quarto século, e que tinha ficado esquecido, porque foram milhares de pessoas que morreram nas perseguições. Então, no século IV, já tem missas para os mortos, porque esse negócio de missa também começa no final do século II. Os apóstolos nunca instituíram esse rito da missa. O culto bíblico que os apóstolos praticaram era semelhante àquele culto que era feito na sinagoga, que é semelhante ao que as igrejas evangélicas fazem hoje, onde tem ali uma congregação de pessoas reunidas e tem uma pessoa que lê as escrituras e aplica as escrituras e tem os louvores. Não tinha esse negócio de ter um ritual ali onde celebrava a ceia que simbolizava novamente o sacrifício de Cristo. Isso foi instituído no final do segundo século. Isso tudo é feito através de desvios que começam e construções teológicas. Então veja bem, no V século a Igreja Católica Romana ela já dedica um dia ali para poder lembrar daqueles mortos, rezar por aqueles mortos que tinham morrido e que ninguém lembrava mais. Então o que acontece? Em torno ali do ano de 1200, foi estabelecido o dia 2 de novembro, o dia 2 de novembro como um dia especial dedicado aos mortos, dedicado aos mortos. Mas essa prática, desse dia aí, ela já começa ali no século, do século IX ao XII, né? Que começa isso aí. E ela foi instituída, nós vemos aí, provavelmente no ano 1200, depois de Cristo. Então, o que nós podemos dizer mais sobre isso? No livro, quando a gente estuda lá sobre as inscrições que foram encontradas nas catacumbas de Roma, e são mais de 70.000 inscrições encontradas lá nos túmulos dos cristãos, né, que morreram ali e ficaram sepultados, não se encontra nenhuma inscrição de adoração a santos, por exemplo, que isso começa depois. Não se encontra ali inscrições ou ilustrações, né? Porque lá foram encontradas ilustrações tentando retratar, por exemplo, Daniel na cova dos leões, Maria e o menino Jesus, Jesus o bom pastor, Elias sendo arrebatado ao céu na carruagem de fogo. Então veja que tudo começa assim. E já no século VI, dessas ilustrações lá nas catacumbas, é que tem a origem das imagens dentro da igreja, como eu expliquei num outro vídeo aí. Então, a princípio, começa assim. Começa de uma forma inocente e depois ganhou a proporção que ganhou hoje. E muitas pessoas, quando vê a igreja fazer isso hoje, acham que isso foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos, e não foi. Então, de todas as inscrições que foram catalogadas lá nas catacumbas em Roma, que são muitas, no livro, né, sobre as catacumbas do doutor Maitland, tem uma inscrição lá que
Não se sabe a data ao certo, mas que dá para entender que os cristãos já tinham começado a se corromper, tendo essa ideia de pedir intercessão dos mortos. E a inscrição, ela diz assim, eu vou ler aqui para você. Ela diz assim: Gentiniano, crente em paz, viveu 21 anos e 8 meses e 16 dias. Nas tuas orações roga por nós, porque sabemos que estás em Cristo. Esta é a única inscrição encontrada lá nas catacumbas. Não se sabe a data, creio eu que seja ali do segundo, terceiro ou quarto século, né, que as perseguições e martírios terminaram ali no começo do quarto século, quando Constantino, no ano 313, já era começo do quarto século, ele assina o Édito de Milão, onde faz cessar a perseguição. Então veja bem, o que acontece? A igreja ela foi se corrompendo aos poucos. Essas práticas foram entrando na igreja como algo simples, cheio de boa intenção, ali naquele momento, num momento de grande desespero, não tinha mais apóstolo, não tinha mais sucessores imediatos dos apóstolos, e naquele silêncio, acredito eu, muitas vezes Deus não falava, e as pessoas com muito medo, vivendo naquela situação difícil, então eles começaram a pensar de que forma nós vamos ter ali um contato com Deus. É como no outro vídeo aí que eu falei sobre a questão das imagens e mostrei para você o texto lá de Êxodo 32, verso 4 e 5, se não me engano aqui, quando o povo de Israel saiu do Egito e Moisés foi lá buscar a lei, as tábuas da aliança, e como Moisés já tinha 40 dias, ele não tinha chegado o povo, fez um bezerro de ouro, e na mentalidade daquelas pessoas eles iriam agradar a Deus. Portanto, eles dizem assim: Eis aqui Israel, teu Deus que te tirou do Egito. E Arão diz: amanhã será festa ao Senhor. E aquilo foi uma cilada para o povo. Então, assim, nós vemos claramente pelas Escrituras, como nós vemos aqui em Deuteronômio 14, verso 1, veja o que diz: Vocês são filhos do Senhor vosso Deus. Não façam cortes no seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem seu povo próprio. E o texto de 1 Pedro 2,9, que diz assim: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então veja que aquela lógica do povo de Deus ali na antiga aliança, que o povo é um povo santo, um povo escolhido por Deus, ou seja, um povo separado por Deus, ela permanece. Ela permanece. E você vê, como eu mostrei para você em um breve relato da história da igreja, que todas essas práticas se iniciam ali no finalzinho do segundo século, onde se inicia a oração pelos mortos. Já no quarto século já se tem missas para os mortos. No quinto século já se institui um dia, eu não sei dizer qual o dia que era, mas já se instituiu um dia para rezar pelos mortos, para fazer lembrança daqueles mortos que tinham ficado esquecidos. E no ano de 1200 é instituído o dia 2 de novembro, um dia para ser dedicado à memória dos mortos.
e nesse dia esses mortos são cultuados, são dirigidas orações para eles. E veja que isso Deus nunca permitiu, Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso, e isso começa com a assimilação de crenças pagãs, porque até mesmo entre o judaísmo do primeiro século havia esses desvios. Já havia esses desvios, mesmo tendo consciência que Deus tinha proibido. Então, no judaísmo ali do primeiro século, tinha a crença do purgatório, que foram crenças que eles trouxeram do cativeiro babilônico. Crença de reencarnação e essa crença de orar pelos mortos, que até hoje alguns grupos judaicos, quando vão fazer ali as suas rezas, eles colocam em memorial de algum ente querido, alguma pessoa que faleceu. E veja, pelo fato disso já existir, isso não é de nenhuma forma uma justificativa para dizer que era certo, porque nós vemos pela Escritura que Deus sempre proibiu. Essa prática era comum no mundo pagão. Então, quando a igreja, ali no segundo, terceiro e quarto século, e isso foi só piorando, porque à medida que foi passando o tempo e os doutores da igreja, no caso os pais da igreja, eles foram fazendo construções teológicas, eles foram assimilando muito da cultura pagã, muito da filosofia pagã, e foram criando meios para justificar tais desvios, como eu já disse para você, de uma simples ceia que era celebrada ali perto da sepultura de um mártir, dali se origina o culto aos mortos, as orações aos mortos. E essa prática de colocar velas, o povo não tinha luz elétrica, né? Então por isso que eles usavam vela. Então não faz sentido nenhum hoje você colocar uma vela para fazer uma oração, para fazer nada. Eles usavam isso porque não tinha luz elétrica. Então, assim, você observa que nas paredes das catacumbas tinham lá desenhos de Jesus, de Maria, de Daniel, de Elias, como eu já disse. Daquilo ali, no século VI, as imagens são colocadas dentro das igrejas. Então você para e pensa e fala, mas peraí, como que as coisas chegou a esse ponto? Chegou nesse ponto porque essas pessoas, eles não conheciam mais as escrituras. Eles se basearam o quê? Em filosofias. Eles se basearam fazendo um sincretismo entre o judaísmo corrompido, igual eu disse para você, que tinha judeus que acreditavam e faziam orações pelos mortos, coisas que Deus sempre reprovou, acreditavam em purgatório, coisas que trouxeram da Babilônia. E no mundo pagão gentio ali, romano, claro que tinha tudo isso também, porque eles não conheciam a Deus. Então, muitos assimilaram essas práticas e paganizaram o cristianismo. Então, assim, pode vir o maior doutor da Igreja Católica, o maior mestre, seja na história, nisso ou naquilo da Igreja Católica, eles nunca vão admitir isso, porque eles não vão admitir a verdade, porque se eles admitirem, eles vão ter que rasgar o diploma deles e jogar fora. Porque a religião deles se baseia em práticas pagãs. E aí eles podem dizer assim, não, nós cristianizamos o paganismo. Não, pelo contrário. Eles paganizaram o cristianismo. Eles misturaram a verdade com a mentira, indo contra todos os ensinamentos da Escritura, que o povo de Deus é um povo eleito, é um sacerdócio real, é um povo santo, um povo exclusivo de Deus. Deus não quer, e isso falando de igreja, é o que falou aqui em 1 Pedro 2,9. Então Deus não quer que os seus filhos se contaminem com as coisas do mundo. Hoje você vê aí muitos cristãos cheios de tatuagem no corpo, não, não tem problema, não, não sei o quê, e com cruz no pescoço, não sabendo que esse negócio de cruz começou na igreja no final do segundo século também.
E isso foi oficializado e ganhou muita ênfase com Constantino, quando ele se converte, ele era pagão. Ele diz que se converteu, e aí ele quis ditar as regras, e vai e coloca nos escudos lá do soldado o sinal da cruz. Então, assim, eu tenho muito medo disso, porque essas pessoas que hoje estão usando cruz e diz que é crente, e está um passo da idolatria. Essa aqui é a verdade. Então, o que eu quero concluir aqui? Dia 2 de novembro eu não posso ir no cemitério? Pode ir qualquer dia. Não tem que ser dia 2 de novembro, não. Para nós que somos cristãos e conhecemos a verdade, é claro que nós não vamos abandonar ali o túmulo dos nossos entes queridos. E é lógico que nós não vamos fazer oração para os mortos, porque nós sabemos, aqui no texto de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, que quando a pessoa ela morre, está consumado. E Deus nunca ordenou que se orasse pelos mortos. Veja o que diz Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então morreu, vem o juízo, ali o destino da pessoa está selado, se é para o céu ou se é para o inferno. As consequências ali agora são eternas, não tem purgatório. Então, assim, nós podemos ir ao cemitério, fazer uma visita, zelar do túmulo ali onde o ente querido está sepultado, mas nós nunca devemos, de maneira nenhuma, fazer oração para morto, porque isso é culto pagão. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinou, os sucessores imediatos dos apóstolos, como Timóteo, Silvano, Tito, esses que nós vemos na Bíblia, que nunca ensinaram isso. Isso é crença pagã que entrou na igreja. Agora, eu fico pensando assim, por que, que os crentes deixam para ir no dia 2 de novembro? Vai num outro dia. Pode ir também dia 2 de novembro, não tem problema nenhum. Mas não devemos nos deixar enganar por essas práticas que destruíram o verdadeiro cristianismo e misturaram a verdade com a mentira. E hoje as pessoas olham para isso e acham que isso é normal, dedicar missa de sétimo dia para morto e fazer muitas coisas aí que não é bíblico, não foi ensinado por Jesus nem pelos apóstolos. Então, examine a sua fé nas Escrituras Sagradas e você não será enganado. Do contrário, você irá acreditar em vão. Eu quero encerrar aqui, deixando esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, aqui no verso 1 e 2, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que vos anunciei, o qual vos recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos. Agora preste atenção. Veja que tem um se o retiverem a palavra, assim tal como a entreguei a vocês, a menos que se não for assim, tereis crido em vão. Então veja bem, se eu manter o ensinamento como ele foi entregue, e eu creio, eu serei salvo. Agora, se eu creio diferente daquilo que foi ensinado, eu estou crendo em vão. E não é eu que estou falando isso. Pega a sua Bíblia, seja ela a tradução que foi, leia 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, e você constatará a verdade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.